Pronto, respiramos e voltamos. Estamos estudando o artigo 130-A da Constituição Federal, funções essenciais à Justiça. E vamos agora ao parágrafo 1º do 130-A. Ele vai trazer agora alguns regramentos sobre algumas questões, algumas situações que vimos aqui, tanto no caput quanto nos incisos do artigo 130-A. O parágrafo 1º ele vai dizer assim: os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Então, tem membros do Ministério Público. Tem quantos? 7. Tem 7 membros do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, que 7 membros são esses? Que 7 membros do Ministério Público são esses que estão dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. 4 deles são do MPU, lembrando, respeitadas as suas carreiras. MPU é composto por quem? MPF, MPT, MPM e o MPDFT. A minha voz, você vai ficar com minha voz ecoando aí na sua caixa craniana, vai lembrar, a Pro falou que cansou, meu Deus, encheu, transbordou aqui minha moringa, de tanto que a Pro falou disso, pois. MPU, MPT, MPM, MPF e MPDFT. Lembra? Dentro do Conselho Nacional do Ministério Público tem 7 cabeças do Ministério Público, 4 do MPU e 3 dos Ministério Público dos Estados. Então, esse parágrafo 1º está falando sobre essas 7 cabeças oriundas dos MPs, tanto do MPU como dos Ministérios Públicos dos Estados. Eles vão ser escolhidos pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei, certo? Na forma da lei. Pro que lei é essa? Nesse momento, isso não tem importância para a gente, porque às vezes essa lei aqui pode ser uma lei complementar, pode ser um estatuto, tá certo? Não vamos nos preocupar com isso agora. Só vamos nos preocupar com o que fala o artigo, que essas 7 cabeças dos Ministérios Públicos que vão compor, que vão ser 7 conselheiros lá dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, eles serão escolhidos pelos seus próprios Ministérios Públicos, ou seja, o MPU vai escolher suas 4 cabeças, e dos MPS, que é os Ministérios Públicos dos demais estados da federação, cada um vai escolher o seu. Tranquilo? E vamos agora ao artigo 2º, parágrafo 2º, que vai dizer assim: compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Vamos agora dividir com o que está aqui? Vamos? Vamos. Então, vai anotando aí. Vamos anotar. Competência do Conselho Nacional do Ministério Público. Que competência é essa? Controle da atuação administrativa e financeira do MP e do cumprimento dos seus deveres funcionais mais respectivamente dos seus membros. Quais são as 2 competências do Conselho Nacional do Ministério Público? Ele vai controlar a atuação administrativa e financeira do MP e ele vai cuidar para que os membros do Ministério Público estejam cumprindo os seus deveres funcionais, certo? Competências: controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, mas também esse controle da atuação dos membros do Ministério Público no que tange ao cumprimento dos deveres funcionais destes membros. Então, agora, o parágrafo, ele vai se dividir em incisos. Então, aqui, no corpo principal do parágrafo 2º, ele vai falar quais são as competências do Conselho Nacional do Ministério Público, e agora ele vai dizer o que cabe, quais são as atribuições propriamente ditas do Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Então, vamos nos valer da didática lá, do direito penal. E nos valendo dessa didática, o que é que a gente vai fazer? A gente vai observar quais são os verbos da conduta do Conselho Nacional do Ministério Público no que tange às suas incumbências. Já vimos qual é a sua competência, não é?
Repete aí comigo. Ele vai controlar a atuação administrativa e financeira do Ministério Público e ele também vai exercer o controle na atuação dos membros do Ministério Público no que tange ao cumprimento das funções, dos deveres funcionais desses membros do MP. Depois, esse parágrafo ele vai dizer que o MP ele tem incumbências. Melhor, o MP não, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele possui, além dessas competências, ele tem também incumbências. Que incumbências são essas? São 4 verbinhos. Escreva aí: zelar, receber, rever e elaborar. Incumbências do Conselho Nacional do Ministério Público: zelar, receber, rever e elaborar. Vamos lá. Na função zelar, que é que o Conselho Nacional do Ministério Público, na sua função zelar, o primeiro verbo aqui das suas condutas, das suas incumbências, quer que tenha a ver esse verbo zelar? Ele vai zelar pelo quê? Tá aqui no inciso 1 e 2. Vamos dar uma lidinha? Vamos sim. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público. Não é só isso que o inciso 1 vai falar, mas, como eu falei antes, eu não quero ficar ofendendo a inteligência de vocês fica lendo o texto da Constituição com você. Se você quiser dar uma pausa aí e dar essa lida antes de acompanhar a explicação, ótimo. Porém, a gente está fazendo aqui uma divisão de tarefas, certo? E eu acredito que toda vez que você se senta para assistir aqui um vídeo nosso, uma aula nossa, você já leu o texto constitucional ou você vai se ocupar dessa leitura depois aqui da explicação da gente, certo? Então, continuando, o Ministério Público, melhor, o Conselho Nacional do MP, estamos falando tanto do MP que já está saindo no automático a palavra Ministério Público aqui dos lábios da prova. Então, ó, na função zelar, que aparece 2 vezes aqui no texto do parágrafo